Eu queria ouvir um pouquinho a Gés a respeito disso, né? E principalmente desse ponto e desse argumento aí, né? De que a mulher não vota em mulher e se do ponto de vista dela, então, já que na avaliação as cotas não seriam o melhor caminho, como é que poderia se reverter isso? O combate, então, à violência de gênero seria o caminho para resolver essa questão e, quem sabe, até reverter aí o ponto de vista de quem pensa dessa forma. Gés. Ótimo. Primeiro, algumas colocações. Quando eu falei sobre o México, eu estava confundindo com a Espanha, que também tem cotas de gênero e que, infelizmente, ainda não tivemos uma eleita ali para os principais cargos, uma mulher. Mas, indo além, eu concordo com um ponto fundamental aí da professora Luciana, que ela colocou a questão do feministômetro e do machistômetro, e esses dois aparatos aí dentro dessa análise do voto. De fato, eu acho que ainda existe um preconceito e uma visão de que talvez a política não seja um lugar feminino. E na minha perspectiva isso está ligado principalmente à questão da violência política. A violência política que acomete os dois lados. A gente vê muita gente de esquerda fazendo violência política com mulheres de direita e o vice-versa. E normalmente essa violência, quando ela está no gênero, ela está muito ligada à sexualização, a fazer aí, nós até vimos uma candidata aqui nas eleições de São Paulo ter imagens assim que eram imagens com inteligência artificial aí de nudes, de situações assim. Então ela sempre tem esse cunho que é muito sexualizador, diminutório às vezes das mulheres. Então eu acho que isso desincentiva muito, isso nos condiciona muitas vezes a um espaço que é não enxergar a mulher nesses espaços de poder. E aqui um ponto muito interessante, quando a professora ela bem elucida a questão de nós só temos duas líderes partidárias, ou seja, ali quando a gente olha para a direção dos partidos, nós só vemos dois nomes, na verdade são três, se eu não me engano é a Gleisi Hoffmann, Renata Abreu do Podemos e a Luciana, que é a ministra do PCdoB. Nós só temos isso dentro de um cenário de 29 partidos, e significa que a gestão das lideranças, muitas vezes, as oportunidades no executivo, elas são negadas. E as oportunidades no executivo, elas geram até mais uma precisão política, elas têm mais visibilidade da mídia do que mandatos até mesmo de parlamentares. Então, quando a gente condiciona a não ceder esses espaços de liderança, eu acho que a gente pode ter até 50% da lógica das candidaturas, aí, da divisão dos recursos para as mulheres, mas ainda assim nós não teríamos o mesmo poder político. E aí, dentro dessa lógica de que mulheres não votam em mulheres, eu acho que é evidente que isso acontece. Eu não acho que isso é discutível. Muitas mulheres votam em mulheres e tem que votar. E muitos homens, como a professora bem ressaltou, votam em mulheres. Mas aí, dentro do nosso cenário real, nas eleições, nós vemos que, embora sejamos aí 52% do eleitorado, se não me engano, cerca de 18% das cadeiras, ou até mesmo menos, muitas vezes, vai para as mulheres. Então, de fato, muitas vezes esse voto ele está indo ali para os homens. E não tem um problema nisso. O que tem problema para mim é quando não há espaço, é quando não há representação, ou seja, chance de serem candidatas. Então, tudo isso entra num jogo e numa situação em que as mulheres, muitas vezes, elas são jogadas como token, como eu estou dizendo aqui. Elas são aquela candidatura ali que, no fundo, ninguém está pondo dentro do partido. O cacique partidário no Brasil, ele manda na eleição. Então, ele escolhe quem ele vai eleger. E ele tende a não escolher mulheres. Então, eles deixam ali para inglês ver, aquele enganar, e depois esperam ainda lá na frente que, caso eles não cumpram alguma coisa, como é o caso da PEC 9, que busca essa anistia aí aos partidos, eles esperam que isso simplesmente passe livre. Então, assim, nesse ponto, as cotas não têm sido eficientes em combater esse problema. Para mim, a melhor forma de fazer isso é educação política e combate à violência política de gênero.